3 horas e 11 minutos, conforme prometido, né? A partir das 3 horas da tarde, temos aqui o nosso bate-papo, o convidado já chegou, as câmeras já estão ligadas e seguindo também todo o protocolo de segurança, tá, gente? Mantendo aqui o distanciamento, né? Fizemos a higienização aqui do fone de ouvido também, tá? E para você que quer participar do nosso bate-papo, o WhatsApp está liberado, DDD 11 96593 8295. E hoje estamos recebendo aqui a visita do Claudionor Vieira, que é vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. E aí nós vamos falar do assunto que é qualificação profissional e também a tendência do mercado, né? Exatamente. Boa tarde, Claudionor, tudo bem? Boa tarde, Thomas. Deixa eu já abrir aqui. Prazer estar aqui falando com você. Show, obrigado, viu, por dispor do seu tempo. Obrigado por vir até a Rádio Energia Mix e assim dividir também um pouco do seu conhecimento e dessa experiência agora de mercado, né? Que bom. Bom, atualmente o mercado virou praticamente home office, que é a nova tendência. Isso, na verdade, veio como um susto, né, nessa pandemia. E como é que está essa questão da qualificação profissional, tá, dos novos trabalhadores, até mesmo no ramo metalúrgico? Isso também foi aderido? Como é que foi isso? Olha, o home office, falando primeiro do home office, ele é algo que já existia, é um dispositivo que já existia na legislação, que era possível ser feito, mas com a pandemia dá uma acelerada muito forte no sentido da digitalização e da tecnologia da informação. Ela passa a ter um papel muito importante nesse momento da pandemia. Uhum. Então, o home office, o teletrabalho, ele passa a ser usado com mais frequência e por mais pessoas. Então, eu acredito que hoje deve ter em torno de 12 milhões de pessoas em home office no Brasil. Nossa. A última vez que eu vi uma pesquisa, ele estava falando de 8 milhões. A última notícia que eu vi foi numa outra rádio e o entrevistado ele estava falando de 12 milhões. Essa aí eu não posso dizer a fonte, até porque não sei qual foi a fonte, ele não falou a fonte da pesquisa. Quando vi a última pesquisa que falava sobre essa questão do home office, você tinha, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, os 3 estados que tinham o maior número de pessoas em home office. Nossa. E voltado para as metalúrgicas, isso também foi possível aderir nessa produção? Olha, o home office, nesse sentido, ele pega uma camada muito mais do setores administrativo, do corporativo das empresas. Então, o setor administrativo tem muitas funções que os trabalhadores já tinham uma flexibilidade no horário. Trabalhava em horário flexível, isso independente de pandemia. Entrar um pouco mais tarde no horário, não ter aquele horário comprometido de 8 às 18 horas, por exemplo. Com essa questão da pandemia, muitas empresas perceberam que aqueles departamentos não tinham ali a necessidade de estarem todos dentro da empresa por conta, primeiro, pelo isolamento social. Sim. E aí, provavelmente, parte desses trabalhadores certamente não voltarão a exercer a função na mesma modalidade. Certamente pode exercer ali híbrido, né? Uma parte presencial, outra parte em home office, eu imagino. Sim, sim. Eu fiz aqui uma pesquisa também, né, com relação a esse novo formato home office, né? E aí a prova disso é que 62% dos executivos que foram entrevistados nessa pesquisa, eles aderiram, né, como um ponto super positivo, né? E 74% dos empregados, eles preferem nesse formato que você comentou, uma forma híbrida, que ir esporadicamente ao estabelecimento onde trabalha, né? Você acha que isso agora vai ser uma nova tendência para o futuro? Eu acho que é algo que já está dado. Eu acho que só tem algumas coisas que é preciso levar em conta e ter uma certa preocupação, porque tem o outro lado também, né? Tem as pesquisas que apontam que tem aumentado algumas questões de doenças psicossomáticas e doenças psicológicas de alguns trabalhadores. Tem as questões das empresas observarem o ambiente que essas pessoas vão trabalhar. No Brasil, a gente sabe que a realidade é muito difícil e muitas pessoas não têm um local apropriado para trabalhar. Então, é importante que, numa condição dessa, que os trabalhadores tenham uma condição adequada para trabalhar, né? Que eles tenham, que a empresa, inclusive, ajude a custear. Se a pessoa não tem uma internet boa, como que ela vai ser eficiente no trabalho para atender as demandas da empresa? Ela precisa ter uma situação ergonômica correta para trabalhar, precisa ter uma cadeira, ela precisa ter um computador bom. De repente, se a pessoa não pode comprar,
que a realidade da classe trabalhadora no mundo é difícil, no Brasil muito mais. Uhum. Então, é preciso levar tudo isso em conta, porque tem as partes que também não são, assim, essa excelência, né? Sim. É importante porque o mundo do trabalho, ele muda, né? A realidade no mundo, as mudanças no mundo, elas são constantes, e as pessoas, elas, naturalmente, elas vão acompanhando essas mudanças. Neste caso, com a pandemia, acelerou essa questão, né? Nossa, e provavelmente isso vai acabar ficando, né? Eu quero dar um exemplo aqui simples, para você de uma empresa, sim. Que eu não vou citar o nome, até porque não sei se a pessoa da empresa gostaria que citasse, mas é uma empresa que trabalha muito com tecnologia, com robótica, certo. Faz linha de robôs para montar nas empresas, e ela está instalada em Diadema. E conversando com o diretor dessa empresa, ele falou, olha, eu queria mudar, eu queria um espaço maior. Eu queria um espaço maior porque para comportar todos os meus funcionários, tal. Ele falou, agora não, agora eu estou pensando num espaço menor, porque Caraca. As pessoas conseguem trabalhar de casa e provavelmente não voltarão todos a exercer as funções da forma presencial. Então muda uma série de coisas na vida das pessoas, né? Sim. Aí tem uma pergunta, né? Com relação a todo esse lance home office, quando o funcionário ele está na empresa, é muito fácil de ser avaliado, é muito fácil de conduzir também alguns erros ou algo do tipo. Esses trabalhos home office, o tipo de avaliação está sendo com o mesmo peso como se a pessoa tivesse presencialmente? Você consegue ter essa noção? Tommy, nós não temos ainda uma pesquisa mais aprofundada que a gente possa avaliar isso na nossa base. Se esses trabalhadores estão tendo essa avaliação da forma mais aprofundada e da forma justa, que é importante ser levantado, né? Eu tenho acompanhado alguns debates sobre isso, e nessa entrevista que eu vi recentemente, também a pessoa estava questionando inclusive dispositivos que se coloca na máquina lá para tirar foto de 5 em 5, de 10 em 10 minutos do computador. Então, uma forma de vigiar a pessoa. E a outra forma que se colocavam também é que as pessoas estavam sendo mais cobradas. Então, as pesquisas apontam, inclusive, que tem um aumento da produtividade das pessoas, do rendimento delas também. Então, os chefes cobrando muito das pessoas para que deem resultados. E, às vezes, na cobrança desses resultados, existe alguma forma de exagero ali de cobrar, por conta da situação do país, de medo de perder o emprego, o chefe querendo dar resultado e a pessoa querendo mostrar que ela é eficiente para ela se garantir ali no emprego depois que a situação possa, evidentemente, voltar ao normal, que esperamos que isso volte, que isso acabe, né? Sim, assim torcemos, né? E mesmo que a pessoa continue no home office, essas coisas precisam ser cuidadas, né? Porque é preciso ter uma forma de controlar a jornada, mas sem controlar a pessoa, né? Porque o ser humano, ele está ali e ele não é um objeto que a empresa é dona dele, né? Ela é dona do contrato, ela fez um contrato de trabalho com a pessoa. Então é bom que as pessoas, que as empresas tenham também um aprimoramento, um cuidado para como tratar esses trabalhadores da forma mais digna e mais humana possível, para que eles também não sejam pressionados, porque senão de nada vai adiantar você ter um rendimento maior, mas depois ter um trabalhador que ele não possa exercer com qualidade as suas funções por conta de ter, de forma precoce, adquirido uma doença ocupacional que ninguém nem sabe. Neste caso, é um outro ponto que precisa se observar. Se no caso do home office a pessoa adoece ou sofre um acidente dentro de casa, como que será considerado esse acidente se ele está no horário de trabalho? Sim. Esse acidente pode ser considerado um acidente de trabalho? Então tem várias questões, como essa é uma coisa que está sendo muito explorada para as pessoas trabalharem, que é preciso ser observado. A doença ocupacional que de repente o trabalhador tem, que muitos trabalhadores que trabalham na área administrativa, na área de digitação, por exemplo, acaba tendo tendinite, né? Sim. Como que será medido esse grau de complexidade da doença? É possível, do ponto de vista jurídico e técnico, do ponto de vista do médico, de ter um nexo causal da doença que ele adquiriu com o trabalho que ele faz? Tudo isso é interessante observar. De repente alguém fala, esse cara está falando loucura, então não pode ter o trabalho home office. Não é nada disso. Mas é que precisa ter os cuidados, porque muitas vezes o trabalhador na fábrica, ele tem como procurar outras pessoas, ele tem como procurar o sindicato, e às vezes essa forma de acompanhamento dele ser acompanhada só por um lado das partes
talvez deixe o trabalhador numa situação um pouco vulnerável nesse sentido. Então, Sim. Eu sei que tem muitas empresas que são sérias, que vai, de repente, fazer as reuniões, mensagens que fazia com o trabalhador, que vai tentar buscar dar as condições que ele precisa do ponto de vista de conforto, do ponto de vista da ergonomia, para ele ter segurança e não ter ali uma doença precoce, do ponto de vista de não ter uma pressão para além daquilo que é normal. Então, todos esses pontos é importante observar. Perfeito. Bom, para quem está acompanhando agora a nossa entrevista, tá? Nós estamos falando aqui sobre tendências, né, do mercado, e uma das tendências segue agora a home office. E aí você pode participar também da programação, fazendo a sua pergunta através do nosso WhatsApp. Fale aí o seu nome e também faça a pergunta. DDD é 11 96593 8295. E o nosso entrevistado de hoje é o Claudionor Vieira, que é vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Claudionor, nesse bate-papo, tá? Até mesmo você já deu uma certa explanação, mas o André Monteiro, ele tá aqui também no WhatsApp, fez a seguinte pergunta, tá? Ele é da Zona Leste, e aí a pergunta dele é: como definir um horário fixo para o trabalho? Pois tenho acompanhado minha esposa trabalhando das 8 da manhã até as 22 horas, dia após dia. Ou seja, ela também está home office. E aí acaba estendendo o horário porque viu que não acabou o serviço, né? Não acabou a demanda, então não bate ponto. Como é que é isso, cara? Então, isso é uma parte daquilo que eu estava um pouco falando, né? Aparece muito a parte boa da coisa, né? Que a pessoa está trabalhando e fala, mas é um conforto, eu posso ficar em casa. Mas e se a mulher tem um esposo que ela precisa dar atenção, e o esposo precisa ter uma vida social, porque eles não tem que viver como se estivesse dentro de uma fábrica trabalhando o tempo todo. Tem a questão de quando ela tem uma criança, e essa criança, como que ela cuida dessa criança e trabalha ao mesmo tempo. E como que você faz, respondendo a pergunta dele, como que você faz um horário fixo? Era preciso que tenha algo que regule um acordo. E muitas vezes as empresas hoje ela faz o acordo direto com o trabalhador, ela fala para o cara ficar em casa, ou sei lá. Agora, o correto seria, uma forma mais segura, um acordo com o sindicato que representa, um dispositivo que seja colocado para o trabalhador se comunicar com sua representação com o sindicato, para ter uma fiscalização do horário que essa pessoa trabalha, porque dentro da empresa ela não ia ficar esse tempo todo dentro da empresa. Não. E isso são coisas que é importante, essa pergunta dele, uma pergunta muito boa, que é importante porque aparece muita coisa boa, que interessa ao capitalismo, que interessa a quem está implementando essa jornada. De novo, não é que ela não seja um instrumento de trabalho, uma forma importante, mas é preciso levar em conta essas considerações, porque ele tem que ser humano, o trabalho. Essa é uma forma que já está sendo desumana. Como que essa pessoa vai chegar no final do ano? E até quando ela vai conseguir trabalhar numa condição dessa? Então, assim, é preciso, para ter regulamentado, ter um acordo e ter fiscalização. Sim. Agora, um departamento que muitas vezes ele já trabalha sob uma pressão natural. Mesmo em fábrica que tem representação, parte dos setores administrativos, muitas vezes, ele está trabalhando num espaço como esse que eu estou com você aqui, Tom. E aí, de repente, é o diretor dele, é o gerente dele que está do lado dele, ele não tem muita liberdade, ele já tem ali uma certa pressão natural, entendeu? Então, esse setor, ele já sofre um pouco com isso. Então, é preciso, e tem dificuldade muitas vezes esses trabalhadores de reclamarem ou de fazer uma cobrança de sindicato representativo para que acompanhe. Eu sugiro que nesses casos, se possível, que seja feita uma denúncia. Certo. Para que seja, ou que converse primeiro. Eu acho que o ideal sempre é conversar para encontrar um caminho. Importante, né? Importante. Sabe, uma empresa séria não tem medo de discutir com o sindicato, porque o sindicato não assusta empresa nenhuma. Sim. O sindicato defende o desenvolvimento das empresas, defende o salário dos trabalhadores, os ganhos reais dos trabalhadores e benefícios. Agora, de nada adianta um trabalhador que fica uma jornada tão extensa que depois de um ano ele não vai poder atender a empresa porque ele fica doente, a empresa vai abrir mão de um funcionário bom, competente, porque não cuidou desse trabalhador o tempo que esteve com ele, que tem sim a empresa que tem responsabilidade social. Não é humano que um trabalhador fique de 8 horas da manhã até 11 horas da noite trabalhando. Sim. Porque aí a vida dele como que tá? Sabe? Ele não vai ter tempo nem de dormir, porque ele não vai conseguir dormir bem. Sim, então, porque aí já está ainda com a cabeça pensando, assim, não terminei o trabalho, mas ali o trabalho também é só levantar da cama, tomar um café e já vai para o quarto ou para o escritório. E a vida pessoal dessa pessoa, né? A relação conjugal, até isso às vezes fica difícil, porque você precisa viver ali, sabe? Então,
Eu acho que é um acordo que regulamente, mas não só um acordo, é preciso ter algo que você possa acompanhar essa jornada. De que forma que esse trabalhador acompanha? É possível esse trabalhador ter um canal com o sindicato? Precisa a empresa disponibilizar uma forma que o sindicato também acompanhe a jornada desse trabalhador? É lógico, sem constrangir, né, nenhuma forma de espionar, do sindicato interferir na gestão da empresa. Mas de poder representar de forma correta. De representar a categoria, né? Isso, seja qual categoria for, para que esse trabalhador seja tratado. E dessa forma, a pessoa pode dizer que a jornada aumentou. Sim. Aumentou, sim. A pessoa está trabalhando muito além da conta, né? E recebendo a mesma coisa ainda, e enfim, fica aquela coisa por palavra, né? Fio de bigode. Tem coisas importantes no home office e também tem essa questão, tem outras coisas, né, também. Eu acho que o convívio social com as pessoas, a interação, ela é muito legal, né? Tanto que em entrevistas de emprego, geralmente tem aquela questão de trabalho em grupo, trabalho em equipe. Como que se avalia o trabalho em grupo, trabalho em equipe dessa forma, né? Tudo bem, você pode avaliar uma equipe, mas nada nesse caso substitui essa relação social, de contato humano ali com a outra pessoa. Isso é muito legal se levar em conta. Sim. Agora, a grande questão nesse sistema home office, assim também como o exemplo da esposa do André, né? E nessa questão da relação do sindicato, e agora ficou pesado o clima e de fato a empresa acaba explorando mais essas pessoas que querem doar ao seu tempo porque gosta do trabalho, gosta do que faz. E a pessoa que gosta do que faz, ela acaba doando-se um pouco mais, né? Aí entra a seguinte questão. Perdão, até ia te cortar, desculpa, tá? Imagina. E aí entra até essa outra questão. Como procurar esse direito e conversar com a empresa sem que seja agressivo? Você entende? Eu acho... Sem inibir, sem inibição. Eu acho que o correto é uma empresa moderna, que muitas vezes a empresa é moderna para fora, para uma entrevista dessa, para uma fala, para clientes, mas às vezes ela não é moderna na prática. Uma empresa moderna, ela tem que entender que não é dessa forma que você vai resolver a situação. Eu acho que é conversar, é entender que esse trabalhador tem um canal aberto, porque se uma pessoa trabalha 11 horas, de 8 da manhã até 11 horas da noite, e ela está nessa situação porque ela tem medo, ela se sente insegura de conversar com o cara e você perdeu o emprego. Exato. Então o medo de ficar desempregado é muito grande. Ainda mais agora na pandemia, com essa crise. Thomas, olha, aquela coisa que se criou com a reforma trabalhista de que o trabalhador pode negociar, o trabalhador é importante porque o trabalhador agora tem o poder de negociar direto com o patrão. Olha, eu nunca vi isso. Mas tem, você sabe? Tem. Você imagina, então alguns trabalhadores em algum momento falou, pô, eu sou autossuficiente, por que eu preciso do sindicato aqui? Sabe? Eu vou lá, eu sou inteligente, eu sou tal... Não existe trabalhador individualmente que tenha força para negociar um PLR, para negociar uma condição dessa. Exato. Assim, por isso que eu digo, eu nunca vi isso acontecer individual, sem o sindicato. Em uma empresa que tem organização sindical, se um trabalhador fizer um questionamento desse, o sindicato vai conversar com a empresa e, sem constranger o trabalhador, vai procurar buscar com a empresa um entendimento. Essa questão que você colocou aqui do trabalhador, mas o trabalhador gosta, ele quer se doar, ele quer doar uma parte do trabalho dele para atender a demanda. Não é. Ele está fazendo isso porque ele quer se manter no mercado e nossa vida é uma competição infinita, então ele quer competir ali com o outro para mostrar que ele tem condições, que ele é suficiente, que ele está produzindo, então que a empresa não dispense, que à medida que ele fica fora da empresa, ele fica pensando, será que quando voltar ao normal a empresa ainda vai me querer lá ou vai me demitir? Então tem essa preocupação, então ninguém doa, porque ninguém gosta de trabalhar assim, as pessoas trabalham, eu vou doar parte, além da jornada do meu trabalho para a empresa, de forma gratuita, porque eu gosto, não existe isso, sabe por quê? Porque o trabalhador trabalha porque é a única forma que existe para ele subsistir. Porque senão... Senão não entra, né? O faz-me rir. Eu vou dar um exemplo, porque às vezes a pessoa fala, não, mas esse cara acha que as pessoas não têm que trabalhar. Não é isso. Eu vou te dar um exemplo simples, uma coisa muito simples, que de repente você pode até concordar, os nossos ouvintes, os ouvintes aqui da Rádio Energia Mix. Veja bem, a diferença de você doar um trabalho a um trabalho remunerado. Um trabalhador que está em casa, ou um trabalhador que está na empresa trabalhando e ele tem que sair da fábrica, encerrou a jornada dele às 14 horas. Certo. E quando chega perto das 14 horas, 15, 20 minutos, ele fica numa ansiedade para apitar logo, para ele sair, bater o cartão, passar o cartão e ir embora, porque ele se sente como se ele estivesse se libertando ali, ele vai sair para ter uma liberdade, para descansar, que ele está cansado dessa jornada extensa. Se fosse assim, ele fala, não, vou ficar mais um pouco para trabalhar um pouco, eu gosto da empresa, não é.
Aí eu vou te dar outro exemplo do outro tipo de trabalho sem remuneração, que não tem um contrato, mas o cara que está trabalhando para ele. Você, Tom, está em casa, por exemplo, final de semana lavando o seu carro, que é seu, é um trabalho. Certo. E não é fácil, é cansativo você lavar um carro. Sim, nossa. Aí o que é que você faz? Mas é diferente, você está lavando o carro, você expõe a música que você gosta, abre a porta lá, sabe? Passa põe uma latinha de cerveja, toma. Você tá feliz. Nossa. Porque é um serviço seu que você tá fazendo. Da mesma forma, o pedreiro que trabalhou o dia inteiro numa jornada extensiva e chega em casa, ele vai carregar latas de areia para fazer uma laje. Ele tá feliz que ele tá construindo o sonho dele, a casa dele. É diferente de você estar obrigado, né? Então, ninguém se dá dessa forma, assim, na minha opinião. Sim. As pessoas trabalham porque é necessário trabalhar, né, para ter. Porque é a forma que existe de subsistência, as pessoas vão. Mas se a pessoa puder falar assim, olha, você vai ter a mesma remuneração, você não vai ser demitido, você pode sair todo dia mais cedo. Sabe, isso é legal, porque senão ninguém discutia a redução de jornada de trabalho. Sim, é verdade. É verdade. Tá. E pensando agora nessa questão também da qualificação do profissional, né? Assim como nós comentamos, até mesmo o senhor já comentou, com relação ao desenvolvimento da pessoa com outras pessoas, né? Essa comunicação entre grupos, né? E isso acaba fraquejando porque está home office, mas também ainda assim é exigido. Como é essa faca de dois gumes? Eu acho que até dá para fazer essa comunicação. Eu sou uma pessoa que defendo muito essa questão de comunicação dentro das empresas, de qualquer departamento, seja de empresa, seja de instituições. Eu acho que o tempo que se perde na vida é aquele que você não aproveita para fazer algo, para conversar, para entender as pessoas, entender exatamente, principalmente aqueles que pensam diferente. A gente sabe que no mundo do trabalho não é tão simples assim, mas eu acho que isso vai ser sempre fundamental. Mesmo quem está em home office é possível fazer, só que não é a mesma coisa de você estar ali olhando para o outro, porque a forma de se comunicar e de conversar não é só falando. Então a tela muitas vezes e essa distância impede de você se comunicar da forma que eu estou conversando com você aqui, mesmo sentado, eu estou gesticulando com as mãos, que é uma forma de se comunicar, uma expressão corporal. Sim, muito e até nossa, o olhar, né? com o olhar você se comunica. Então você perde um pouco essa essência humana de você ter ali, que é muito legal. Eu defendo tanto isso, Tommy, que na empresa que eu sou funcionário, e aí eu posso falar que a Delga é um grupo de empresa familiar, são 5 empresas. Quero mandar um abraço aqui para os trabalhadores lá da Delga, que eu estive lá hoje. Assim, eu defendi um tempo com a empresa lá que a gente precisava sentar junto, os trabalhadores, a empresa, a direção da empresa e o sindicato. Então nós fizemos um seminário com mais de 500 trabalhadores no Sindicato dos Metalúrgicos, lá na sede regional em Diadema, com mais de 500 trabalhadores de administrativo, diretores da empresa, só o presidente da empresa que não pôde participar, mas toda a sua direção maior estava ali presente, o DIEESE fazendo uma apresentação para os trabalhadores, o secretário-geral do sindicato falando, eu na época, como então coordenador regional, falando para os trabalhadores, e o presidente do sindicato. Então nós fizemos um seminário para tratar as questões com relação ao setor automotivo na região, para discutir, por exemplo, a importância de várias coisas dentro da empresa, dos investimentos que a empresa estava fazendo, uma série de coisas. A empresa falou daquilo que interessava bastante a ela falar, nós falamos do que interessava. Então tem um entendimento quando a empresa que tem maturidade para entender essa questão, que já mudou muito do ponto de vista positivo da relação capital e trabalho, isso acaba sendo legal. Você está ali, um de um lado, um do outro da situação, discutindo de repente algumas coisas, muitas vezes divergindo, mas tem muitas coisas que a gente pensamos parecido, a gente quer que as coisas deem certo, né? Claro, claro, a evolução sempre, né? E pensando já nessa questão da evolução também, qual é a hora ou o momento de atualizar, de fazer a reciclagem do profissional? Tanto a empresa, que precisa reciclar os seus profissionais, e quanto nós, profissionais do setor, precisa ou percebe que precisa dar um outro start. Thomas, eu acho que como o processo de mudança no mundo ele é constante, eu acho que o ser humano, no geral, o trabalhador, ele precisa estar atento a tudo isso, né? Então eu acho que é constante. Eu acho que você tem que ficar se reciclando o tempo todo. Sim. Eu acho, por exemplo, que na vida, aí já não é a questão do trabalho, né? Mas assim, também não é fugindo da pergunta, que eu acho que ela é muito importante, a gente precisa, ao mesmo tempo, se autoavaliar o tempo todo, né? E numa reciclagem, você olha, muitas vezes você percebe que se você não vai fazendo isso, o mundo está mudando muito rápido e você está ficando para trás. Então, tem muitas mudanças que estão acontecendo que para muitas pessoas
de repente é o futuro, e não é o futuro, já está ficando atrasado. As discussões de tecnologia e inovação, as discussões com relação à indústria 4.0, ao carro elétrico, que o companheiro Wellington, nosso diretor administrativo do Sindicato dos Metalúrgicos da ABC, esteve aqui com você, ele domina muito e fala muito bem desse tema. Sim. E o outro companheiro que cuida dessa parte, o Aroaldo, que é presidente da Industrial Brasil. Cara, é muito impressionante como as coisas mudam tão rápido, né? Então, empresas menores que não têm, às vezes, uma mudança tecnológica mais profunda, talvez até porque também custa caro para fazer esses investimentos, né? Sim. Então, e são poucas, porque as empresas multinacionais grandes que têm fatias importantes de mercado investem muito nessas tecnologias, até porque com isso elas tornam ali o seu processo produtivo mais eficiente e com isso acaba tendo ali mais produtividade. Uhum. Então, eu acho muito, muito interessante essa questão da reciclagem, que as pessoas precisam a todo tempo, né? Então, hoje, por exemplo, você tem uma tendência muito forte de novo, da questão da tecnologia da informação. Então, mas não é só isso, né? Tem muitas funções em empresas que elas parecem, que não teve avanços tecnológicos, ela parece meio rudimentar. Continua fazendo as mesmas coisas. Sim. Então, tem funções que elas vão continuar muito. Mas o perfil de um mecânico que era contratado em uma empresa há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, provavelmente ele é outro. Ele não pode ser mais um mecânico que sabe só trocar uma peça de uma máquina, desmontar uma máquina. Ele precisa conhecer também dessa tecnologia da informação. Ele precisa conectar o computador lá no quadro lá, do painel da máquina, e ele entender onde que está o defeito ali, e se ele não souber mexer com isso, ele também tem dificuldades. Às vezes é um bom profissional, conhece muito, mas precisa ter um pouco essa formação. Sim, então, verdade. É necessário constantemente que esteja se atualizando, porque o mercado vai mudando, né? Uhum. Eu falo hoje que existe uma reconfiguração geral no mundo do trabalho. Certo. Bom, para quem está acompanhando aí nosso bate-papo, tá? Estamos conversando aqui com o Cláudio Honor, que ele é vice-presidente do Sindicato do Metalúrgico. Para você que está perdendo ou perdeu o comecinho da nossa conversa, tá? Depois será editado e vai encontrar, então, todas essas informações através do canal do YouTube. Vai encontrar, então, o nosso podcast, né? Bom, o WhatsApp ainda está liberado, DDD 11 96593 8295. Pode fazer sim a sua pergunta e participar aqui da nossa entrevista, né? Vamos falar sobre essa nova MP, né? Alguns acham bacana, outros não conseguiram entender melhor. Até em que ponto isso na prática é positivo para empresa e para funcionários? Como é que é isso? Eu acho, Tommy, que a medida, todas as medidas que vêm no sentido de garantir emprego do trabalhador, de subsidiar em algum momento para que ele não tenha tanta perca, eu acho que é interessante. O fato é que a medida, muitas vezes, ela demora demais, as medidas demoram demais ser tomadas, então ela demora muito ser tomadas as medidas. Então, acabou a outra medida, que era 963, e entrou a 1045, Sim. Mas demorou. Então, isso muitas empresas pequenas, que não têm condições, num momento desse até ajuda, né? Porque ela pode ali estar suspendendo o contrato do trabalhador ou reduzindo a jornada e tendo uma complementação, tendo um subsídio do governo que é baseado num cálculo baseado aí no fundo de garantia, no seguro-desemprego das pessoas. Seguro-desemprego, né? Então, isso ajuda. Porém, é preciso ter uma certa observação, que não basta, não precisa ser apenas o acordo baseado da forma que está a medida. As empresas que têm mais condições, elas podem fazer isso e subsidiar com uma forma até maior do que aquilo que está previsto na medida. Então, isso discutir formas dentro de um acordo coletivo mais favorável, que seja mais favorável para o trabalhador, porque o trabalhador já tem perdido muita renda, o poder de compra por conta da inflação, que está muito demais. alta, está um absurdo. E quando você perde um pouco de renda também, ele vai ficando numa situação cada vez mais difícil. O que não pode, e é interessante porque tem a estabilidade, né? A estabilidade é pelo mesmo período que o trabalhador ficar com o contrato suspenso ou com a redução de jornada. Isso é interessante, mas é preciso que as medidas, que o governo tome medidas que vá além da medida provisória. Eu digo, Thomas, que as pessoas não podem viver apenas de
de doações de alimento, de cesta básica. As pessoas precisam de emprego para ter renda para viver dignamente. Sim. Sabe? E a medida, ela não é, eu acho que ela é importante. Eu acho que a medida é importante para que essas empresas que não têm uma outra condição façam. E que tem um fôlego também, né? Tá certo que não sabemos até quando vai essa pandemia. Mas, enfim, segura as pontas pelo menos. Acredito que muitas empresas já não vão fazer porque já fizeram as medidas, de repente já passou o tempo que tinha estabilidade, acabou demitindo porque as medidas só por si não resolveria mais a situação. Sim. Muitas empresas fecharam, infelizmente estão fechando. Você dessa região, imagino que está atento às coisas que têm acontecido. Muitas empresas fechando. Muitas empresas indo embora para outra região, que muitas vezes não é outra região distante daqui, mas é uma divisa de São Paulo, por falta de políticas do governo do estado de São Paulo, por exemplo, no sentido de ajudar. E o governo federal é impossível imaginar uma situação como essa nossa, uma região como essa nossa do Grande ABC, em que você tem uma parcela significativa do produto interno bruto nacional nessa região. Uhum. As empresas, as maiores montadoras, mais importantes, estão instaladas nesse lugar. Uma região vocacionada para a indústria, um setor rico, que você tem as principais universidades, universidades técnicas, universidades federais aqui nesse Federal do ABC, enfim, e tantas outras universidades aqui. Cara, e você vê uma região dessa com empresas, porque você não tem um banco de fomento no estado de São Paulo para que possa ajudar as empresas. Você não tem um BNDES, Caixa Econômica, Banco do Brasil, funcionando como tem que funcionar. Os empresários, Sim. Eles não estão pedindo dinheiro, essas empresas pequenas, que é quem gera emprego, para o governo dar dinheiro para elas. Mas que elas não caiam na agiotagem exagerada dos bancos, do sistema financeiro, e que impossibilita que numa situação pior, quanto mais pior a situação da economia, mais os bancos cobram mais dessas empresas e impossibilita que essas empresas não possam fazer empréstimo, investir na produção, sair do momento difícil, e uma forma com juros que seja possível de essas empresas, pegando um empréstimo, elas pagarem e sobreviverem, não uma condição que ela não pode, se ela pegar o empréstimo, ela não pode pagar, e se ela não pegar o empréstimo, ela fecha. Então, assim, que país nós estamos vivendo? Ninguém fala de indústria no Brasil, é muito triste, sabe? É preciso que no Brasil as pessoas voltem a falar de um neodesenvolvimentismo, um projeto Sim. de desenvolvimento econômico no país, e que tenha como foco o fortalecimento da indústria nacional. É preciso que se pense nisso. Porque senão não existe economia forte com indústria fraca. É preciso... E assim, não é apenas por conta da pandemia, a situação econômica já era grave antes da pandemia. E essas situações têm gerado, junto com outras coisas, outras medidas que foram tomadas com relação às reformas, que tem prejudicado drasticamente a vida dos trabalhadores e trabalhadoras Sim. brasileiras. Ontem eu estava ouvindo também a Voz do Brasil e aí entrou nessa questão, né? Como o senhor comentou, com relação à desindustrialização que está acontecendo, que está saindo muitas empresas, indústrias. E aí eu ouço a informação de que as hidrelétricas também não querem mais que seja do Estado e que sejam privatizadas. Mas quem vai privatizar isso? Obviamente que são empresários de fora e aí vai comprando tudo que se tem aqui do nosso país. Ou seja, o Brasil não vai ser mais Brasil. Até onde nós vamos chegar e vamos ser escravizados por pessoas de fora, aonde nós temos essa melhor mão de obra? Thomas, essa observação que você fez agora, ela é muito importante porque existe um discurso muito forte de que tudo que é público não presta. Sim. Isso é um erro. Veja bem um exemplo do SUS. O SUS, que o Mandetta tem ido para lá com a intenção de ajudar a privatizar o SUS. Uhum. E assim, então, o SUS tanto criticado, a grande imprensa, a corporativa, a mídia corporativa aí, sempre criticado. Se não é eficiente o suficiente, é preciso criar condições para que seja. Mas imagine como que estaria o Brasil hoje, com essa pandemia, se não existisse um sistema público de saúde como o SUS, que é um dos mais importantes do mundo, que desse cobertura para as pessoas poderem estar sendo atendidas. Sim. Como que estaria? Esse país já está um colapso praticamente. Então, assim, como que teria? Então, essa questão das hidroelétricas é como a questão da Petrobras, né? Então, você para, por exemplo, quando
em 2000 até 2010, 2012, tinha gente que estava morando no Japão e que estava vindo embora do Japão para morar no Rio Grande do Norte por conta da discussão aqui da do valorização setor naval. de moeda também. E aí o que acontece? Um setor que estava quebrado, que foi gerado mais de 50 mil postos de trabalho, porque na época da gestão do presidente Lula falou, não vamos construir plataforma de navio lá fora, vamos construir aqui no Brasil, gerar emprego aqui. Isso é importante. Então, o Brasil precisa, e as pessoas precisam olhar o Brasil como um país que tem mais de 200 milhões de habitantes, que é um mercado promissor, que qualquer país do mundo, qualquer mercado do mundo olha com esse sentido para o Brasil, e entender que nós não podemos ser uma república bananeira, nós temos que olhar o Brasil com otimismo, olhar as pessoas lá fora, com respeito, ter a relação diplomática, mas olhar de cabeça erguida, sabe? A gente não pode, um país do tamanho do Brasil, não pode se comportar como tem sido o comportamento do atual presidente da República. Você não pode... Você é um chefe de Estado e não é de qualquer país, sabe? O país, ele precisa ser respeitado no mundo. Agora, não pode, por exemplo, você criticar o maior parceiro comercial do Brasil, que é a Argentina. Você não pode ficar fazendo críticas ou criticando, falando bobagens, coisa que não tem nenhum sentido com a China, um dos maiores parceiros comerciais do Brasil, quando a relação de um Estado com o outro, ela não é relação de amigo de um presidente com o outro. A relação é de interesse mútuo de um país com o outro. É uma relação comercial. E ela tem que ser, acima de tudo, uma relação diplomática. É preciso que se respeite a soberania nacional, o país precisa ter soberania, mas é preciso também que tenha essa questão diplomática, que seja tratado com respeito. Os países que têm relações comerciais com o Brasil e mesmo os que não têm. Aqueles que não têm, o governo precisa ter uma relação boa, que é para tentar ter relações comerciais para esse país vender o produto que nós temos, que é de melhor qualidade. O povo brasileiro, Thomas, não é esse povo que está se desenhando aí. O povo brasileiro é um povo trabalhador, alegre, lutador. Não é esse povo que está se criando com essa sociedade odiosa, que não tem tolerância nenhuma, que um ser humano não pode parar no farol e se ele sair um segundo depois que o farol abre, ele é xingado, e se for uma mulher, xingada mais ainda. Gente, onde está a sensibilidade humana das pessoas? Então, nós estamos vivendo num país que a gente precisa refletir muito. Não precisa entender que isso é por conta da posição ideológica. Não. Você pode ter a posição ideológica que você quiser, mas você precisa ser humano, precisa respeitar o outro. E o nosso país é um país de um povo que tem fé, que tem esperança, e o povo não pode perder a fé, não pode perder a esperança, que esse país tem que voltar a ser um país onde as pessoas acreditem nele, onde o mundo lá fora olhe e respeite, e não olhe pra gente e que faça a gente passar tanta vergonha no nosso país. Então, assim, independente das posições políticas das pessoas, eu não trato dessa questão apenas, eu trato, se for uma discussão para tratar disso, eu vou falar, mas a gente não pode, sabe, destruir a indústria naval como está sendo destruída, privatizar tudo. Primeiro você cria uma situação terrível que é para acabar com ela, para vender de graça a preço de bolo para os caras lá fora. Sim. Sabe? E aí é uma situação muito delicada. E aí o resultado disso são mais de 14 milhões de pessoas desempregadas, entre outras coisas, né? Mas a reforma trabalhista, a reforma da Previdência contribui com isso. E nessa quantidade de pessoas desempregadas, quando se soma os trabalhadores que já desistiram de procurar emprego, que são os desalentados, mas aqueles que estão trabalhando em subemprego, que trabalham um dia por semana, ou 2 dias, ou condições que não são trabalhos com carteira assinada, são autônomos e tudo mais, tem várias situações aí. Quando você considera o subemprego, os desalentos, como desempregados, dá mais de 30 milhões de pessoas desempregadas. É uma situação muito difícil. Então, e aí está vindo aí com isso a fome, a miséria. E aqui tem vários assuntos, né, que a gente vai puxando por aí afora. Bom, Cláudio Honor, aqui infelizmente temos que finalizar o nosso bate-papo, viu? Obrigado de coração pela sua visita. Mas antes, já que entramos nesse assunto de privatizar, eu gostaria de saber o seu ponto de vista com relação à privatização de mais uma linha de trem que teve agora, que a CSS, né, CSR, acabou privatizando a linha 8 e 9. E também estamos esperando linhas de trens passarem por aqui. Os monotrilhos, né? Algumas obras, infelizmente, foram até encerradas. Você acha que com essa privatização
pode finalizar toda essa projeção de obras, das que estão faltando ainda? Ô Thomas, eu vou até brincar um pouco com você, porque no começo aqui, antes da gente entrar no ar, a gente falava de música, né? A gente falava do Raul. Então, eu acho que parece que é aquela música do Raul, a solução pro nosso povo eu vou dar, né? Negócio bom assim ninguém nunca viu, tá tudo pronto, agora é só vir pegar, a solução é alugar o Brasil. Já alugaram, Raul. Sim. Já alugaram o Brasil. Não é solução privatizar trens. O estado de São Paulo, um estado mais rico da federação. Então, eu acho que essa questão de tanta... Eu nunca vi o PSDB tem, sabe, tem uma sede por privatizar, porque esses caras só falam de privatização. Agora, essa região nossa, que eu comentei há pouco, a importância que ela tem, é uma vergonha uma região como essa não ter um metrô. Sim. Sabe, não tem um metrô aqui. Então, respondendo um pouco da sua pergunta, eu acho que isso não resolve, porque muitas vezes a qualidade do transporte público ainda é muito ruim. Ainda é muito ruim a qualidade do transporte público no Brasil. E em São Paulo, principalmente, você vê os trens superlotados. Nossa. Então, se essa questão da privatização ela é tão boa, por que não resolveu ainda essa situação? Sim. Por que não resolveu? Precisava resolver. Então, assim, é difícil as pessoas terem que trabalhar e já chegar no trabalho saturadas, cansadas, espremidas por conta que tem que acordar muito cedo, porque não tem um transporte eficiente, as pessoas perdem horas para chegar no trabalho, sabe? E a vida fica muito mais difícil. Então, é preciso... O Estado de São Paulo, eu acho que tem muito o que fazer, deve muito ao povo do Estado de São Paulo, porque pouco foi feito, levando em consideração, não é para desmerecer o que foi feito, mas levando em consideração o estado mais rico do país. Hoje, eu tô voltando de novo, falando um pouco, eu sei que fugi, sei que estão me encerrando, falando da fome. Por exemplo, é justo a gente tá falando de fome, de tanta coisa no estado mais rico do país. Quando você falava de fome antes, era pro povo do Nordeste, do semiárido do nordestino. Verdade. Lá que passava fome. Verdade. Hoje é aqui, nos faróis, então a situação está muito grave no país. Então, respondendo, não resolve, e eu acho que é uma pena que tantos anos esses governos, principalmente o governo, que o PSDB está no governo há quase 30 anos, eu acho, em São Paulo, mais ou menos. Ninguém olhou essa região, não tem um trem, não tem um metrô, não tem, sabe? Então a situação, trem tem, o trem, mas não é desse tipo de transporte que eu estou falando, assim, uma monotrilha, o metrô, que é o transporte mais rápido, mais eficiente. É preciso fazer isso, porque certamente vai melhorar muito a vida do povo, e é isso que o povo espera de quem governa o Estado, essas coisas todas que eu falei, é isso que o povo espera de quem governa o país, aquela ideia de que nós não entramos aqui mais muito rapidamente, de que é uma reforma que vai gerar mais de 3 milhões de emprego e que gerou mais de 3 milhões de desemprego, sabe? Que vai resolver o déficit da Previdência com reforma, que não vai, porque você tem um trabalhador autônomo que não contribui muitas vezes, o outro que trabalha intermitente, que trabalha um dia por mês, não consegue nem subsistir só com aquilo, tem que fazer vários bicos, ele não contribui com a Previdência e o rombo vai cada vez mais aumentando. Então foram reformas para atender uma classe empresarial que não fez a leitura correta do ponto de vista da economia e do desenvolvimento do Brasil, e outra parte para uma que nunca está preocupada com leitura correta, se o país está em crise ou não, porque ganha de toda forma, se estiver em crise ou não, que é o sistema financeiro. Sim, tá certo. Claudio Nunes, obrigado então pela sua presença. Quer mandar um abraço, ou dar o seu recado para alguém? Enfim, tá aí. Um minutinho então, pro senhor. Eu quero agradecer a você pelo convite, quero agradecer aqui aos seus ouvintes que tiveram paciência de nos ouvir. Um abraço a todos os trabalhadores e trabalhadoras que nos acompanham e que acompanham aqui a rádio Energia Mix, né? É um prazer, sempre à disposição quando precisar para dialogar aqui com vocês. Valeu. Tá aí, gente. Quem perdeu então esse bate-papo pode acompanhar depois em formato de podcast no nosso canal do YouTube. É só procurar então como Rádio Energia Mix. E aqui a gente encerra então o nosso bate-papo. Fique ligado.